Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre abusos litúrgicos. Antes de falar sobre esse tema, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva se você puder, deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo. Essa temática foi muito pedida e hoje eu venho para tratar desse tema, o que é o abuso litúrgico, e vou apontar alguns exemplos de abuso na liturgia, erros que são mais comuns de acontecer, seja porque as pessoas ignoram as orientações da igreja, seja porque se banaliza o sagrado. O abuso litúrgico sempre é uma banalização do sagrado e por isso temos que ter muito cuidado com ele. Vamos lá, então, a alguns abusos litúrgicos. Se você conhece na sua paróquia, se você vê acontecer algumas coisas, deixa aí o comentário embaixo também. Acho que é importante para as pessoas saberem o que é um abuso litúrgico. Eu vou apontar apenas alguns, mas existem muitos outros. Vamos lá. Primeiro abuso litúrgico que é muito comum, convidar a assembleia a rezar orações que são próprias do sacerdote, como, por exemplo, a doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, é uma oração própria do sacerdote, como existem dentro da liturgia eucarística orações que são próprias do sacerdote e que não deve a Assembleia fazer. A Assembleia tem a sua participação em momentos específicos. Então, quando o padre convida a Assembleia para rezar juntos essa doxologia, ele está cometendo ali um abuso litúrgico. Rezar junto ou convidar a Assembleia para rezar junto a oração da paz, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos. Essa oração é uma oração também própria do sacerdote. A Assembleia não deve rezar juntos. Foi muito comum há um passado, tanto quanto recente, que a Assembleia rezasse junto, mas isso sempre foi um abuso litúrgico. Se você vê as rubricas lá do Missal Romano, nunca se pediu, mesmo há 10, 15, 20 anos, nunca se pediu que a Assembleia rezasse junto, mas virou um modismo, às vezes, em alguns lugares, os padres convidarem a Assembleia a rezar juntos a oração pela paz, a doxologia, o que não é correto liturgicamente. Não vestir paramentos litúrgicos para celebrar a Eucaristia. Talvez vocês estejam se perguntando, mas existem padres que não vestem paramentos litúrgicos para celebrar a Eucaristia? Eu digo para vocês que tem. Há lugares em que eu já vi padres celebrando só com a estola. E isso não é correto, celebrar uma missa de camiseta, bermuda, só com a estola, é uma aberração, uma banalização do sagrado. Existem os paramentos litúrgicos e eles devem ser colocados, o presidente da celebração com os celebrantes devem estar devidamente paramentados para presidir, para celebrar a Eucaristia. Então, não colocar paramentos litúrgicos é um abuso litúrgico. Alguns chegam até a exagerar, dizendo que necessariamente tem que colocar a casula. Não necessariamente, a casula é um paramento litúrgico importante, mas se você está com a túnica e a estola, é o suficiente. É claro que é importante também o uso da casula, mas não necessariamente. O que não é concebido é que se celebre sem paramentos, e isso de fato, é o extremo do abuso litúrgico. Outro abuso litúrgico é modificar textos litúrgicos que não se encontram nas normas, nas orientações do Missal Romano. Às vezes, para usar criatividade, o presidente da celebração inventa orações, acrescenta palavras, acrescenta orações que não estão dentro ali do cânon da missa. Isso também configura um abuso litúrgico. Outro abuso litúrgico é celebrar a Eucaristia sem usar os livros sagrados, sobretudo o Missal Romano. Pode dizer, eu já decorei a oração eucarística, vou celebrar sem o uso do Missal Romano, porque já tenho na memória a oração eucarística. Isso não é correto. O Missal Romano, os livros litúrgicos quanto o lecionário, eles são importantes.
São livros sagrados, são livros para serem utilizados durante a missa. Portanto, não se deve prescindir dos livros litúrgicos. Substituir o missal romano por um folheto também configura um abuso litúrgico, exceto em situações muito precárias que não tem essa possibilidade, mas você trocar isso normalmente em lugares que tem possibilidade, isso é um abuso litúrgico. Então, os livros sagrados são livros para serem utilizados dentro da liturgia, na celebração da missa. Outro abuso litúrgico, parecido com aqueles que eu disse anteriormente, é convidar a assembleia para rezar junto à oração eucarística. Isso também já vi situações parecidas, do padre convidar a assembleia para rezar junto à oração eucarística. A oração eucarística é uma oração própria do sacerdote. Então, não se pode. Tem as respostas da oração eucarística, que é a Assembleia que responde, mas rezar toda a oração eucarística junto com o presidente da celebração, isso configura um abuso litúrgico. Outro abuso litúrgico é interromper o rito da missa para intercalar orações que não estão previstas dentro do rito da missa. Então, inventou uma oração, inseriu uma oração que não está dentro, isso é abuso litúrgico. A missa já tem todas as suas partes fixas que não podem ser modificadas. Acrescentar ali alguma outra coisa, isso é um abuso litúrgico. Interromper a oração eucarística para dar avisos, para inserir uma oração que não cabe dentro da oração eucarística, configura abuso litúrgico. Celebrar missas temáticas que não estão previstas no cânon romano também configura abuso litúrgico. Querem exemplos? Vamos lá. Vou citar aqui apenas algumas missas. Missa crioula, missa sertaneja, missa de cura e libertação, missa show, missa do vaqueiro e etc. Essas missas temáticas que fogem completamente ao rito da missa, isso configura abuso litúrgico. Depois é abuso litúrgico confiar a homilia a uma pessoa leiga ou a um seminarista. A homilia, quem deve proferi-la é o presidente da celebração. Ele nunca pode passar para que outra pessoa faça, pessoa leiga ou seminarista. Até um diácono pode fazer a homilia, se o padre em algum momento especial pedir, mas que isso não seja uma prática sequencial, corriqueira. Então o diácono pode fazer, um padre concelebrante também pode ser delegado a fazer a homilia, mas a homilia sempre quem deve fazer em primeiro lugar é o presidente da celebração. Nunca uma pessoa leiga. Então, se você viu aí na sua paróquia um leigo, um seminarista que não é diácono fazendo homilias, isso é um abuso litúrgico. Aproveitar a homilia para falar de temas que não têm relação com as leituras, também é abuso litúrgico. Aproveita o púlpito para fazer uma propaganda política, para dar bronca, para falar de coisas que não têm relação com a leitura. Aspectos políticos podem estar relacionados com as leituras. Há muitas leituras que, mesmo naquele tempo, têm cunho político e que podem iluminar a realidade hoje, mas tem que ter um bom preparo para fazer essa ponte, para fazer essa ligação, para não ficar uma coisa desconectada da realidade. Sempre deve haver fidelidade às leituras bíblicas, à liturgia da palavra. A homilia é uma homilia fundamentada, baseada nas leituras que foram proferidas. Outro abuso litúrgico é pedir que os messes, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão, segurem a hóstia consagrada na hora da oração do Cordeiro. Então tem em volta do altar ali vários ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, e na hora o padre, o presidente da celebração, fraciona
e distribui um pedaço para cada um. Isso se faz com padres concelebrantes, nunca com um leigo. Então isso também configura abuso litúrgico. E ainda falando de fracionar o pão, configura abuso litúrgico, fracionar o pão na hora inadequada. Por exemplo, na hora da consagração, quando se diz, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, nesse momento não se fraciona o pão. Já vi padres fracionando o pão nessa hora. A hora da fração do pão é outra dentro do rito da missa. Então isso configura também um abuso litúrgico. Negar a Eucaristia porque o fiel quer recebê-la na boca ou de joelho. Há padres que negam a Eucaristia se o fiel chegar para comungar e querer recebê-la na boca ou de joelho. Isso é um abuso litúrgico. O fiel tem direito de receber a Eucaristia ou na mão, ou na boca, ou de joelho. Isso não desabona a Eucaristia. Isso é um direito que o fiel tem e o padre não pode negar a Eucaristia se o fiel se aproximar para receber e querer receber dessa maneira. Negar a Eucaristia nessas situações é um abuso litúrgico. Aliás, negar a Eucaristia em qualquer situação é um abuso litúrgico. Permitir a apresentação de teatros, de espetáculos dentro da missa. Cuidado com esse tipo de procedimento. Isso pode configurar abuso litúrgico. Como diz um determinado bispo, que eu não me lembro agora qual é o nome dele, que ele diz: a criatividade selvagem deve ser evitada. Ou seja, às vezes se fazem cada espetáculo dentro da missa que as pessoas imaginam que estão num circo, imaginam que estão em lugares, já vi padres descendo numa tirolesa com a imagem de Nossa Senhora, outros fazendo os espetáculos assim, pirotécnicos dentro da missa. Isso tudo configura abuso litúrgico. Cuidado com esse tipo. O sublime e o ridículo é uma linha muito tênue que separa esses dois elementos. Fazer o que bem entende dentro da missa. Porque eu sou o presidente da missa, eu sou pároco, eu sou padre, eu posso fazer o que eu quero? Não. A liturgia não é propriedade privada de alguém. A liturgia não é do celebrante, ela não é da comunidade que se celebra os santos mistérios. Ninguém é permitido aviltar os santos mistérios. Então eu não posso alterar a liturgia porque ela não me pertence. A liturgia pertence à igreja, então eu tenho que ser fiel às orientações da igreja. Outro abuso litúrgico é trocar as alfaias, os vasos sagrados, por outro objeto. Então, em vez de colocar a toalha do altar, comumente uma toalha branca ou correspondente à cor do tempo litúrgico, colocar uma toalha de outras cores, uma toalha temática, ou então trocar os vasos sagrados para outro tipo de vasos que não tem a mesma nobreza. Isso tudo configura abuso litúrgico. Temos que ter esse zelo com a liturgia. Disso eu tratei num outro vídeo, você pode olhar lá onde o tema é zelo litúrgico. Então, abusar, não respeitar o zelo litúrgico configura também um abuso na liturgia. É abuso litúrgico também a utilização de palmas dentro da liturgia, de danças. A liturgia não contempla momento nenhum, nem no hino de louvor ela contempla palmas. Então, virou-se um modismo, alguns movimentos de exagero de palmas, às vezes de dança, de coreografias. Dentro da liturgia não se contempla isso. Ter esse cuidado também que pode configurar um abuso litúrgico. É abuso litúrgico também não seguir, não valorizar, não seguir as orientações das rubricas do missal romano.
As rubricas são aquilo que está em vermelho no Missal Romano, indicando quais são os procedimentos. Então, o celebrante deve ter um cuidado de seguir as rubricas do Missal Romano, para que esse mistério todo seja celebrado dentro da beleza da liturgia. Então, não pode macular ou dificultar ou prejudicar a beleza da liturgia, porque não seguiu aquilo que está dentro das rubricas. Esses são alguns dos abusos litúrgicos que podem ocorrer. Se você conhece outros abusos litúrgicos, deixa aí nos seus comentários também. De repente eu posso fazer um outro vídeo com outros abusos litúrgicos, desses que vocês indicaram aí, para outras pessoas também poderem detectar lá na sua comunidade se está havendo abuso ou não na liturgia. O abuso litúrgico pode ocorrer por parte do padre, pode ocorrer por parte da equipe de celebração, pode haver uma conivência entre os dois. O mais importante é a gente se preocupar em celebrar verdadeiramente os mistérios que a liturgia nos propõe. É por isso que existe a liturgia, que nós possamos segui-la e fazer celebrações belíssimas dentro daquilo que a liturgia propõe. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção, e até o nosso próximo vídeo.